Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro que disputam este segundo turno. Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a Veja, a revista de maior circulação nacional, e o Facebook, que é a rede social mais popular do planeta. Nesta rodada, cada candidato responderá alternadamente a 3 perguntas da população. Essas questões já foram previamente gravadas. O candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. De acordo com a regra que já foi estabelecida, quem começa é o candidato no púlpito à nossa esquerda. E o candidato Marcelo Freixo, então, portanto, será o primeiro a responder a pergunta, que é da aposentada Lubélia Silveira. Portanto, vamos ouvir. Eu queria saber o que o senhor vai fazer para o prefeito vai fazer para as escolas funcionarem bem, porque estão uma decadência. O que eles vão fazer com os professores que têm um salário muito baixo, que hoje em dia ninguém quer mais ser professor, ou as escolas estão caindo aos pedaços. O que ele vai fazer com isso? Candidato Freixo, o senhor tem 1 minuto e meio para responder a pergunta da Lubélia. Obrigado, dona Lubélia, pela pergunta. Quero dizer para a senhora que eu sou professor de História, tenho 20 anos de sala de aula, sustentei meus filhos como professor e tenho muito, mas muito orgulho de ter tido essa profissão. Quero dizer, dona Lubélia, que conheço bem o problema das escolas e também conheço as saídas e as soluções, porque eu ouvi os educadores. Sobre a questão da valorização que a senhora toca, que é como é que a gente pode pagar melhor, tem que ter um plano de cargos e salários unificado. Por que é unificado? Eu queria explicar isso para a senhora. Porque não é só o professor. Hoje as escolas municipais não têm porteiro. O porteiro ele é um educador. Né? As escolas municipais, nenhuma delas tem porteiro hoje. Tem que ter porteiro. É quem está bom dia, quem vê seu filho entrar, seu filho sair. É fundamental para a educação. O número de inspetores é pequeno, então todos os funcionários de uma escola são educadores. Então esse plano de cargos e salários, para que ele possa ter perspectiva de carreira, para que ele possa ganhar mais conforme ele se aperfeiçoa, conforme ele, enfim, fica mais tempo na sala de aula, é muito importante. Além disso, a gente tem que devolver alegria para a sala de aula. A gente tem que aproximar, dona Lubélia, a cultura da escola. Por que as escolas, por exemplo, de 6º ao 9º ano, não têm cineclubes para que possam ser abertas ao público, para que os vizinhos das escolas, os pais, frequentem mais as escolas, participem mais das escolas. As escolas precisam voltar a ter alma, as escolas precisam voltar a ter sentido. As escolas que conseguiram isso têm melhor resultado. As escolas que são mais frias, que não escutam os professores e os pais, o resultado é pior. Agora é a vez do candidato Marcelo Crivella responder a pergunta do professor Eduardo da Silva, morador da Urca. Vamos ouvi-lo. Senhor candidato, diante de um possível aumento de passagem nos ônibus, caso o senhor autorize, o que o senhor vai fazer diante dos protestos que venham a ocorrer? Porque ocorrem. Quero agradecer, Leonardo, pela sua pergunta. Eu estive estudando a questão do transporte. Eu tenho um vice que é especialista nisso e nós ficamos conversando sobre exatamente preço de transporte no Rio de Janeiro. A minha proposta é que o Vale Transporte Carioca passe a ter validade por 3 horas e seja acoplado ao metrô. Agora, quero chamar a atenção de uma coisa importante aqui. Os BRTs, eles foram planejados para terem viabilidade econômica com 70 mil passageiros. Hoje, eles estão transportando, alguns falam em 800 mil, outros falam em 400 mil. Não há muita transparência na Prefeitura com relação a isso. Mas vamos adotar conservadoramente 400 mil. Portanto, há 4 vezes mais passageiros do que a viabilidade econômica. Eles estão gastando menos combustível, eles têm linhas exclusivas, gastam menos pessoal e é preciso que um prefeito com independência, como eu tenho certeza que sou, e não duvido que meu adversário seja também, possa sentar com a planilha e a gente discutir preço de passagem, sobretudo a questão do ISS, que é a renúncia que a Prefeitura faz em torno de 70 milhões por ano. Portanto, como sou engenheiro, como sei fazer conta, como fiz conta a vida inteira, vou sentar com eles e com bons argumentos para que a gente possa discutir a questão do transporte e do preço da passagem. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do Marcelo Freixo responder a pergunta da Simone de Azevedo, que mora no bairro Riachuelo. Vamos ouvi-la. Gostaria de fazer a pergunta referente à saúde pública, que está bem precária e muitas pessoas estão
precisando ser atendidas rapidamente, tipo uma grávida, uma pessoa que tenha um problema sério na saúde, e aí ficam horas na fila. Essa é a minha pergunta. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Simone, muito obrigado pela sua pergunta. A saúde, sem dúvida alguma, é a maior reclamação do carioca. Mais da metade da população escolhe a saúde como principal problema do Rio de Janeiro e tem razão. Primeiro, houve uma ampliação do número de clínicas de família, o que a gente concorda, e nós não vamos fechar nenhuma clínica de família, porque isso gera desemprego e gera a falta de assistência à população. Pelo contrário, o que a gente quer em 4 anos é garantir a cobertura completa, 100% dos territórios cobertos, isso é possível. Garantir a valorização desse agente de saúde com a sua incorporação, dos agentes de combate à endemia, que são tão importantes e trabalham em condições precárias hoje dentro do Rio de Janeiro e são decisivos para coisas que atingem a população. Agora, Simone, a gente sabe que hoje, fundamentalmente, o grande problema está no SISREG, no sistema de regulação, porque isso foi terceirizado. Nós vamos controlar esse sistema e vamos investir nas especialidades. Vamos ampliar o número de policlínicas, hoje são 9, tão precárias, tem que fazer essas funcionarem imediatamente e ampliar o número de especialistas e de exames. Isso pode ser feito através de uma medida que é relativamente simples, fazer com que a gestão, que o controle dos leitos federais, que hoje estão nos hospitais federais, são mais de 4.000, venham para o controle municipal, da prefeitura. Isso resolve essa passagem entre a clínica da família e uma especialidade que você precisa. E, sem dúvida alguma, tem que ampliar o número de maternidade. É um absurdo hoje a Ilha do Governador, por exemplo, não ter nenhuma maternidade. Você está coberta de razão na sua crítica. E dando prosseguimento ao debate, o candidato Marcelo Crivella responde a pergunta do professor Murilo Gomes, que é morador de Vila Isabel. Vamos ouvi-lo. Ao mesmo passo que a gente tem evolução tecnológica, a gente tem também o desemprego, muita gente ficando desempregada. Então, qual a ideia do candidato, qual o projeto que ele pensa para melhorar o desemprego causado pela tecnologia? O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Murilo, muito obrigado. Vamos fazer aqui um estudo rápido do que é o Rio de Janeiro. Nós somos 6,5 milhões de habitantes, 3 milhões e 100 trabalham. Como eles trabalham? 400 mil estão no setor público, município, estado e governo federal. 400 mil estão na indústria da construção civil e na indústria de transformação. 1 milhão e 600 estão nos serviços, 500 mil no comércio, 10 mil estão na agropecuária e nós temos 500 mil também envolvidos no comércio. Então, somando tudo, são 3 milhões. Para a gente gerar mais emprego, nós precisamos de melhorar a qualificação das pessoas para se encaixarem em um desses pontos que eu citei aqui. Ou via concurso, ou via oportunidade de emprego no setor privado. Para isso, eu quero fazer essas oficinas do emprego. Vou fazer em convênio com o Senai e com o Senac. Eles vão dar a bolsa e eu vou dar um estágio. E é assim que nós vamos qualificar 230 mil desempregados no Rio de Janeiro hoje, que vão precisar se encaixar num desses setores que eu citei aqui, comércio, indústria, serviços, ou no setor público, ou então até na agropecuária. Mas é preciso preparar essa mão de obra para eles. É isso que nós vamos fazer. A próxima pergunta vai para o candidato Marcelo Freixo e foi feita pelo estudante Lucas Matos. Eu estou aqui hoje para perguntar para os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro o que é que eles têm, qual o intuito deles, qual o objetivo deles em relação à segurança do Rio, a gente sabendo dos problemas que a cidade tem diariamente, você sair de casa, não saber o que pode acontecer, se você pode ser assaltado ou até mesmo perder a sua vida, como tem acontecido normalmente. Eu queria saber o que eles pretendem fazer para melhorar isso. Candidato Freixo, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, Lucas, obrigado pela sua pergunta e quero dizer que é importante que essa pergunta sobre segurança venha de um jovem. O jovem ou a juventude é a principal atingida pelo crescimento da violência no Rio de Janeiro. É impressionante os números que a gente tem hoje, por isso que eu acho que tratar de segurança, falar de segurança é preciso ter inteligência, é preciso ter produção de dados, de informação, para a gente saber o que a gente está dizendo. Hoje o Brasil tem 60 mil homicídios por ano, é um número assustador. Desses 60 mil homicídios, a grande maioria dos que estão morrendo são jovens, mas principalmente jovens negros, pobres, moradores de periferia e moradores de favela. Então a gente tem que saber o que a gente está falando sobre a segurança. O
lugar que tem furto, a gente tem que identificar onde tem furto, como é que a gente age no furto, distribuindo melhor a polícia e distribuindo melhor a própria Guarda Municipal, que tem que ser treinada, tem que ser requalificada. Guarda Municipal não é polícia, no nosso entendimento não tem que andar armada, porque não é mais arma que faz mais segurança pública, tem que ser treinada, capacidade e valorizada. Nos lugares que você tem outra forma de violência, a ação social, preventiva, né, fazer com que esse jovem que a gente está perdendo, que está morrendo, os números são números de um genocídio. Nenhum país em guerra tem tanto jovem morrendo. Então a prefeitura tem responsabilidade sobre esse jovem. Ter o mapa dessa violência por bairro é fazer com que a gente possa agir de forma concreta, de forma preventiva, funcionando onde essa violência vai poder ser reduzida. E a última pergunta é para o candidato Marcelo Crivella. Quem faz é a administradora Letícia de Mello. Candidato, o que o senhor pretende fazer se for eleito com relação ao Uber? Você pretende legalizar? Como é que vai ficar isso com relação ao táxi para a gente garantir, né, o serviço da população? 1 minuto e meio, candidato. Olha, a questão do táxi de Uber é uma questão muito controversa. Eu conheço bem isso porque na época que estudava engenharia aqui na Universidade de Santa Úrsula, para pagar meu estudo, fui motorista de táxi durante 2 anos e sei a luta que é para a gente sobreviver nessa profissão. Hoje, com a entrada do Uber, piorou muito. O motorista de táxi está sem competitividade. Lá atrás, na época do Conde, a gente imaginava um setor de táxi sem diárias. E hoje o problema da diária volta, porque tendo que pagar diária, ele não tem como competir economicamente com o Uber. Nós precisamos esperar, Letícia, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Ali corre hoje um processo para que a Justiça decida se é válido ou não a decisão do prefeito, que era legalização. Também corre no Congresso Nacional um projeto do senador Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, que trata da legalização do Uber em todo o Brasil. Havia um candidato que dizia que ia acabar com o Uber. É mentira. Olha, eu faço o máximo para ganhar a eleição, mas eu não faço qualquer coisa. E eu não vou enganar e não vou falar mentira. Não pode um prefeito, na caneta, terminar com o Uber. Então, nós vamos ter que esperar a decisão da Justiça. Obrigada, candidato. Nós chegamos assim ao final deste terceiro bloco, o debate Rede TV, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook. Um sucesso na internet, nas redes sociais. Volta depois de um rápido intervalo. E no próximo bloco nós teremos as perguntas justamente dos internautas que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo e as considerações finais dos candidatos. Não saia daí, é já já.